Muito bem, voltamos com as aulas aqui no canal do YouTube. Vou pedir já nesse início de vídeo para você curtir, compartilhar, hypar esse vídeo que me ajuda muito, tá? Manda pro pessoal aí, aulinha sobre Brasil Império, Brasil Colônia. Vamos aqui contextualizar bastante coisa, uma aulinha de 10 minutos para você, você que tem que estudar aí para as provas, para os vestibulares. Vamos falar a respeito disso então aqui, da nossa maneira, né, de uma forma bem simples, mas você sabe que com as fontes confiáveis, bem estruturado, né? Bom, primeira coisa, você lembrar que os primeiros 30 anos nós chamamos de período pré-colonial, tá? Por que, professor? 30 anos disso? Bom, porque não existia uma colonização de fato acontecendo de Portugal, tá? E por que isso não acontecia? E daí você já tem que começar a ter alguns contextos na hora de ler suas questões. Primeiro, você lembrar que o Brasil, ele não é o foco principal de Portugal. O foco principal de Portugal continua sendo as Índias, mesmo com eles já fazendo exploração no Brasil. Tá? Vale lembrar que eles vão ficar 1 ano no Brasil e os outros 10 anos é na Índia. Aqui é um plano B para eles. Então, a primeira coisa que você precisa lembrar é disso. Por que você precisa lembrar disso? Porque quando nós chegamos no período colonial, uma coisa que vai predominar no Brasil é o poder local. O que isso significa? Significava que o rei não mandava? Sim, o rei mandava. Mas ele mandava quando ele estava aqui presente. Do contrário, nós temos um poder que é descentralizado. Ou seja, cada dono de terra, cada senhor de terra, ele comanda a sua região. Tá? Ele quem faz as leis, ele que dita os termos, ele que estabelece como vai funcionar aquela região. Ele que estabelece a popularidade das pessoas, os votos das pessoas. Por quê? Porque é ele que comanda. Ele que muitas vezes vai gerar emprego, então ele que determina o que acontece no âmbito social e político de uma determinada região. Isso vai acontecer muito. Tá? Por conta do quê? Por conta que quando a gente tem a divisão, por exemplo, as capitanias hereditárias, quando nós temos as capitanias hereditárias, nem aqui eles estavam. Né? Nem aqui o rei de Portugal estava. Então vale lembrar disso. Vai acontecer de maneira muito confusa. Então o que acontece? O poder do Brasil ele é rural e da elite. É isso. O poder do Brasil no seu início, desde o período colonial, vai ser um poder da elite e um poder rural. Por quê? Porque ele vai pegar e falar assim, eu preciso dividir esse território, mas eu não vou para lá. A viagem é muito longa, é cansativa, eu não vou colar. Façam vocês. Né? Então, quem faz essa divisão vai ser os donos de terra. Ou seja, se você não tem terra, você não participa da política. Acabou. Isso não tem segredo. Tá? Você tem que lembrar disso. Se eu não tenho terras, logo eu não tenho participação política nesse Brasil colonial aí. Bom, o que a gente vai ter? A gente só vai ter uma mudança significativa nessa questão de Portugal crescer os olhos para sua colônia quando o açúcar começar a dar muito dinheiro. Quando nós temos o açúcar dando muito dinheiro, e depois também vem a descoberta do ouro, tá? Mas a gente vai chegar lá. Portugal, ele começa a perceber que precisava do controle. Ou seja, nós vamos ter um enriquecimento com açúcar, vai começar a declinar, aí entra o ouro, da descoberta do ouro, quando Portugal percebe que está sendo esse ouro está sendo contrabandeado, que vai até surgir o termo santinho do pau oco para o transporte desse ouro em pó. Aí Portugal vai pensar, opa, preciso aumentar a segurança nessa minha colônia. Mas até então o foco continuava sendo as Índias, pessoal. Tem que lembrar disso, tá? Bom, como que ele vai fazer isso então? Vai criar o governo geral que vai se localizar em Salvador, Bahia, tá? Então o que nós temos aqui para você entender o contexto? Nós temos de um lado um governador geral que está tentando impor suas leis, está tentando impor as leis do rei, e do outro nós temos os senhores de engenho, que são os verdadeiros mandantes do território, os verdadeiros reis dentro da fazenda, né? Então você tem que imaginar o cenário político do Brasil naquele período. Quando começa o Brasil colonial, nós temos um cabo de guerra. De um lado eu tenho os senhores de engenho, os donos de terra puxando, e do outro eu tenho um governador geral
foi mandado por um rei que não vive aqui, que não tem convivência, que não conhece as pessoas daqui, que mandou um governador-geral para fazer o quê? Cobrar imposto, mexer no bolso da galera. E ele vai fazer isso de uma maneira até mesmo muito invasiva e a gente vai conversar mesmo. Tá? Então, quando que aperta esse nó? O nó aperta quando nós temos o ciclo do ouro. Quando esse ciclo do ouro começa, que Portugal entende que agora ele tem um motivo para se preocupar com esse território. Vale lembrar vocês que o primeiro local a ser encontrado ouro no território brasileiro é no estado do Paraná. Porém, por que nós não falamos sobre o estado do Paraná nessa descoberta do ouro com tanta profundidade? Porque a quantidade de ouro foi muito pouca, então se considerou que todo o ouro, assim, em sua maioria que foi encontrado, vai ser no estado de Minas Gerais, tá? Bom, então o que nós vamos ter? O governador geral, né, o poder, ele vai, através do governador geral, se torna um poder fiscal, né? Vai surgir casa de fundição, nós vamos ter as intendências das minas, nós vamos ter o quinto, né, que é você pagar 1/5 anualmente de todo o ouro seu, né? Nós vamos ter também a questão, e daí eu acho que é muito importante, das maneiras que isso pode aparecer para você, até para você formar seus argumentos, que é o seguinte: Brasil colônia, Brasil império, o Estado ele não está preocupado com bem-estar social, tá? A preocupação não é o bem-estar social. Ele queria o quê? Ele queria que todo o ouro fosse extraído e principalmente que fosse passado para a coroa, né, que ficasse com ele. Né? Então, o cobrador de impostos era o vilão, né, e o poder da época. O poder se resumia a esse cobrador de imposto. Tá? Bom, e daí nós passamos aí um pouco o tempo, vamos para 1822 para a gente falar do poder moderador, que é uma teoria francesa e o Brasil é o único país que adotou essa teoria. Tá? Bom, 1822, Brasil independente, só que tem o seguinte: essa independência do Brasil, você percebe, a gente nunca fala de uma revolução, porque o Brasil não passa por revolução, porque não tem uma mudança. O Brasil é dependente de Portugal, aí quem declara a independência do Brasil é um português. E logo após a independência, não é um brasileiro que está no poder, é um português. Ou seja, nós não mudamos em nada. E se nós mudamos em alguma coisa, vai ser apenas uma, que é o poder moderador, que não existia em lugar nenhum, era apenas uma teoria lá da França, que ninguém comprou a ideia. Por quê? Porque ela é muito ruim, mas o Brasil olhou e falou: eu quero essa daí. Bom, em 1824, na Constituição de 1824, Dom Pedro I, ele pensou o seguinte: nós vamos ter o executivo, o legislativo e o judiciário. Mas eu vou me precaver tendo um quarto poder, que é o poder moderador. E esse poder moderador, ele é a chave para ele como imperador. É a chave, por conta do seguinte, né? Nós aqui já sabemos, eu espero que todo mundo já saiba: executivo executa as leis, legislativo cria as leis, judiciário julga as leis. O poder moderador fazia o quê? Ele que fazia tudo isso daí. Ele podia dissolver câmaras dos deputados, ele podia nomear e demitir ministro a hora que ele bem entendesse, e ele podia até mesmo vetar leis que já foram aprovadas. Ou seja, era um absolutismo disfarçado de liberalismo. Vocês têm os 3 poderes, mas no momento que eu achar, quando eu perceber que convém esses poderes estarem concentrados em mim, eu vou tirar eles de você. Tá? Então o imperador, ele quem decidia, ele era o árbitro, ele jogava no ataque e ele jogava na defesa. Tá? Então é basicamente isso. Se o juiz marcasse falta contra ele, ele pode demitir o juiz. Tá? E isso literalmente acontecia. Tá? O chefe do parlamento, o único que poderia ter poder sobre o rei, lembrando que parlamento significa lugar de fala, então sempre que vocês deparar parlamento inglês, onde era discutido as leis, onde se falava sobre as leis, tá? Então esse parlamento às avessas é o quê? É como se o juiz desse cartão amarelo, é como se o jogador desse cartão amarelo para o juiz. Já pensou nisso? Então o parlamento às avessas é isso daí, basicamente. Né? No lugar do juiz decidir, ou até mesmo limitar o poder, fazer uma votação, coisa do tipo, se o imperador não gostar das decisões desse juiz, ele mesmo pode tirar o juiz. Tá? Então, se eu não gostar da marcação de falta, de lateral, de pênalti, seja lá o que for do juiz,
eu vou trocar de juiz e colocar um juiz que me agrada. Beleza? Bom, resumindo, a época, o poder no Brasil império e no Brasil colônia, sempre vai flutuar, você percebe? Entre um controle rígido do Estado, principalmente quando o assunto for imposto, você pagar os impostos, e o outro, de um lado, tem os grandes proprietários, né, que vai ser a política local, e ela muitas vezes passa despercebida, tá? Por quê? Porque ela acontece no dia a dia, ela acontece na prática. Tá? Então nós temos esses dois poderes no Brasil, Império, Brasil colonial desse período. Não se esqueça de se inscrever, deixar o seu like, compartilhar esse vídeo e tchau!